vamos falar sobre o poder na magia, né? A perspectiva que eu tenho em relação à questão do poder. Até lá. Nos últimos 25 anos, a Wicca vem se difundindo de forma exponencial. Dizem que nos Estados Unidos é a religião que mais cresce. Muito por causa da mídia, né? É Harry Potter, Sabrina, Jovens Bruxas, Magia e Sedução. São vários filmes e várias vertentes religiosas e espiritualistas que estão tirando alguns estigmas que foram deixados na bruxaria, né? E aí ela está renascendo, mas outros estão sendo colocados, né? E uma das coisas que eu considero um pouco que a gente questiona se a divulgação, a difusão maior não está perdendo em qualidade de conteúdo, né? Existem muitos livros, muitos sites, cursos, ensino bruxaria, sempre com uma ênfase em aspectos que são históricos, as questões da perseguição, a questão do uso medicinal de ervas, de cristais, do uso de magias, feitiços, rituais, a história e o contexto das divindades para que você possa estar acessando esses seres. E uma ideia que, para tornar uma coisa mais de consumo, né, foi meio que simplificar o caminho da bruxaria. O caminho da bruxaria nunca foi algo de massas, porque pressupunha uma vocação, uma vontade de passar por um processo de desenvolvimento. Desde o começo, eu fiz essa opção, né? Eu vejo que, e não estou criticando, eu vejo muita gente indo para o caminho de vamos difundir, como se o número fosse, de certa forma, trazer um poder, uma força para os bruxos, né? Mas que, na verdade, vai tornando aquela coisa assim, é mais uma técnica, é mais alguma coisa que vai acrescentar com um pupurri de outras coisas, né? Eu falo sempre do Ken Wilber, que ele para mim foi um marco, né? Quando eu entendi que, assim, que é de uma geração, essa coisa assim, a gente perdeu a conexão com o fio da meada da evolução de algumas ideias, de alguns conceitos, porque foram cortados por essas perspectivas religiosas, né, dominantes, e que a gente, na retomada, não tinha muito onde buscar, criou-se um pupurri de coisas, e essas coisas, elas às vezes nem sempre conversam, né? E aí o que acontece? Fica aquela coisa, a pessoa mantém a perspectiva cristã, a perspectiva das outras religiões, de você procurar o divino, de procurar a espiritualidade para a obtenção de coisas. Então, eu quero trazer o Joãozinho de volta, eu estou precisando de dinheiro para pagar tal conta, eu estou precisando me curar, resolver tais questões, e aí vamos atrás, tá? Para isso a vela certa, o cristal certo, o dia, a divindade que vai ser boazinha para mim para isso, e assim. Isso é muito mercantilista e é muito de colocar o divino numa posição assim. Se você acertar a planta, o dia e tudo mais, você vai estar conseguindo fazer com que essa divindade seja compelida a satisfazer as suas vontades, né? E aí, esse é o poder da bruxa. E isso, eu não sei se não é pior do que achar que bruxa come criancinha, gente, porque é aquela coisa, parece que então você tem que ficar conhecendo as coisas e que as divindades, elas não são seres superiores, elas na verdade estão só esperando você acertar o que você tem que fazer. E aí o que acontece? Também vai tirando força da bruxaria, porque a pessoa já aprendeu, tipo, tá bom, eu faço, não resolveu e não, sabe, fica aquela coisa, vou procurar outra coisa. Da bruxaria a gente parte de um conceito do desenvolvimento do poder. E quando a gente fala em poder, as pessoas... eu tive uma vez uma colega que ela dizia assim, não, mas eu uso a magia para a cura, não uso para o poder. Eu falo, gente,
Cura é poder também, né? Mas a ideia é porque a pessoa pensa no poder da forma patriarcal como ele hoje está sendo imposto nas nossas vidas, né? Essa ideia de um poder sobre, um poder de dominação, um poder que vem do princípio, do conceito que existe uma divindade que está fora da terra e que elegeu uma turminha para ser os eleitos e que as pessoas que seguirem aquelas regrinhas que ele manda vão dominar a terra, dominar as naturezas, das bestas e vai ter também domínio sobre os povos. E nisso parece que quem está na dominação é quem está com Deus. Então, se eu venci na vida, eu posso chutar mendigo, eu posso fazer algumas coisas porque eu tô alinhado com a vontade divina. E aí, e disso, né, vem todo, é uma sequência de, a gente não vê, fica invisível, é tão natural, tá tão normalizado que parece que a única opção que as pessoas têm é realmente viver dessa forma. E aí o que acontece? A bruxaria parte de um outro conceito de poder, é um poder que vem de dentro. E esse poder, ele é inerente ao ser humano, é inerente à natureza, mas ele precisa ser trazido à consciência. E isso é um processo. É um processo que não pode ser feito em grupos, não pode ser feito em turmas, não é uma coisa que você aprende intelectualmente, é um processo de vida que você tem que ir buscar aqui, a sua linguagem, a forma coerente de... quando a gente faz um feitiço, a gente está traduzindo numa linguagem coerente a uma intenção, né? Mas a gente tem que estar coerente em si para que exista um poder naquela intenção. Então, quando você tem em si mesma divisão interna, tem um lado seu que quer, mas tem um lado seu que teme. Tem um lado seu que gostaria de que o tal fulano voltasse para sua vida, mas tem um lado seu instintivo que sabe que aquele não vai ser uma boa coisa. Essa incoerência, ela enfraquece. E essa incoerência, ela é estimulada. Quando as pessoas falam, você não tem força, entrega na mão dos deuses, que os deuses resolvam. E aí fica aquela coisa, você não faz nada por si, você não evolui, e parte também do princípio de que não existe a necessidade de uma evolução. Quer dizer, você não tem que aprender, você só tem que aceitar aquilo que está aí e tentar fazer uns truquezinhos aí para ver se você consegue amenizar as coisas. A gente tem que sair dessa posição. Principalmente as mulheres, porque somos as que estão cada vez mais oprimidas. É esse universo que a gente tem que restaurar. A gente tem que restaurar um poder de dentro, um poder que vem de uma verdade interna. Esse poder traz consigo uma ética, que não é uma ética de obediência a algum critério elevado de que uma divindade passou, mas é uma ética baseada num bom senso, num senso de equilíbrio com aquilo que você é, a sua verdade, os seus talentos, as coisas que você traz para desenvolver e aonde você está, porque faz parte da percepção, quer dizer, quando uma bruxa desenvolve o poder, ela naturalmente tem que acordar que aquilo que ela esbarra em coisas que estão no mundo. E aí ela tem que agir de alguma forma para que aquelas condições do mundo modifiquem. Então, não existe uma bruxa que... Sabe, aliás, é uma outra coisa que também se vende, a ideia de que, você é uma bruxa? Tá, então, quando você quiser trazer namorado de volta, você faz um feitiço. Quando você quiser ficar mais bonita, você toma banho de tal coisa. Quando você quiser tirar as más energias da sua casa, você limpa. Mas e o vizinho, e a vizinhança? E a cidade? O mundo tá daquele jeito. Você pode, a qualquer momento, a gente tá vendo isso acontecer, né? O ponto de Aia parece que está querendo se estabelecer como dentro do contexto mundial como uma realidade. E é fácil, gente, é fácil. É só a gente ficar cada uma no seu mundinho e deixar as coisas acontecerem e depois falar, nossa, o que aconteceu? Então,
A gente está no momento de acordar. E quando eu fiz essa escolha, né, de trabalhar de pequenininho, eu não quero formar grandes quantidades de pessoas que conheçam a bruxaria e saiam divulgando aí a religião, mas eu quero formar pessoas, formar bruxas que tenham realmente um poder e que possam realmente estar fazendo valer no seu mundo, na sua estrutura, aquilo que vai se espraiando em termos de mudanças de paradigmas, né? Elas se tornam modelos. Aliás, é a origem, né? Uma das coisas que aconteceu na antiguidade, na Idade Média, é que antes de queimarem as bruxas, houve uma campanha de difamação das herveiras, das parteiras, né, para fazer com que a população que dependia delas, né, que elas eram as que atendiam, tivesse medo delas, né, até para denunciar depois, até para coisa. Então, assim, a primeira descredibiliza, para depois poder ter a perseguição, né, e assim, quando a gente está num processo de desenvolvimento, a gente descobre que a gente está inserido no mundo e que a gente tem que marcar território. A gente tem que exercer aquela verdade naquele meio, né? E isso vai fazendo com que as pessoas também percebam que ali existe uma verdade. O momento parece que é premente, né? As coisas estão acontecendo, o mundo, a perspectiva do patriarcado, do capitalismo, estão chegando num nível de exploração da natureza, exploração da vida, das relações, o adoecimento mental das pessoas, que faz a urgência de mudança de perspectiva, né? São poucas pessoas, mas realmente poderosas, podem fazer mais diferença do que muitas pessoas que estão numa superfície de uma religião. É essa a minha visão. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, algum comentário. O comentário ajuda o YouTube a achar que nossos vídeos são bons. E sugestões de pauta também, tá certo?